Vamos agora resolver o exercício 5 da página 61 e neste exercício vamos analisar subconjuntos dos números reais. O enunciado é então o seguinte: considera os seguintes números reais, indica quais destes números são. Temos aqui diversas alíneas. Vamos então começar pela pergunta número 1. Considera os seguintes números reais: 7, 2 terços, raiz quadrada de 2, menos 5, 2 raiz quadrada de 2, 0, menos raiz quadrada de 3 e 0,6. Quais destes é que são números inteiros? É o 7, o menos 5 e o 0. Depois solicita-nos o conjunto dos números inteiros não naturais. Ora, sabemos que os números naturais são exatamente os números 1, 2, 3 por aí adiante. Então, os números inteiros não naturais são os números inteiros negativos e o elemento 0. O número 0 não é um número natural. Depois temos os números racionais não inteiros. São os números que podem ser representados por frações propriamente ditas. Isto é, frações cujo denominador é diferente de 1. Temos então 2 terços e 6 décimos. Finalmente, temos o conjunto dos números reais não racionais. Isto é, o conjunto dos números reais não racionais são os números irracionais. Sabemos que os números irracionais são aqueles que não podem ser representados por frações. Por exemplo, raiz quadrada de 2, 2 raiz quadrada de 2 e menos raiz quadrada de 3. Vamos passar à linha 2, representa os números reais dados na reta numérica. Vamos começar pelo número 7. O número 7 é um número positivo, localizado à direita do número 0 e a 7 unidades de comprimento de distância da origem dos eixos. 2 terços é uma fração positiva, portanto um número racional positivo, e a sua posição exata na reta numérica pode ser obtida dividindo a distância entre 0 e 1, isto é, entre a unidade de comprimento, neste caso que temos aqui ampliado, em 3 partes iguais, recorrendo à construção geométrica da divisão de um segmento em partes iguais. Portanto, traçamos aqui uma linha oblíqua, marcamos 3 segmentos com o mesmo comprimento, a partir do final da terceira marcação, portanto 1, 2, 3, fazemos a ligação à unidade e depois traçamos as paralelas. Significa que este primeiro segmento é 1 terço da unidade. O segmento que vai daqui do 0 até aqui são 2 partes de 3, ou seja, 2 terços. E finalmente o segmento entre 0 e 1, que é a unidade, são 3 terços, ou seja, uma unidade. No nosso caso, pretendemos 2 terços, significa que vamos ter um segmento que começa em 0 e termina aqui neste ponto, próximo de 0,666. Portanto, se fizéssemos aqui a construção da divisão do segmento entre 0 e 1 em 3 partes iguais, íamos obter a segunda divisão, aqui é 0,666. Raiz quadrada de 2 é um número irracional. Para podermos fazer a sua marcação exata na reta numérica, temos que construir um triângulo retângulo, neste caso de catetos iguais a 1. E fazendo a transferência para o lado positivo, porque o número é positivo, obtemos a localização ali de raiz quadrada de 2. Depois temos menos 5, um número inteiro negativo, que está localizado a 5 unidades de comprimento da origem dos eixos. Isto é, um ponto que está localizado à esquerda do ponto da abscissa 0. Temos depois 2 raiz quadrada de 2. Aqui temos duas hipóteses. Ou marcamos primeiro a posição correspondente a raiz quadrada de 2, é um triângulo isósceles de catetos iguais a 1, fazemos a transferência da medida raiz quadrada de 2 para a reta numérica e depois, com o compasso, duplicamos o comprimento para 2 raiz quadrada de 2. Ou então, melhor do que isso, seríamos construirmos não um triângulo retângulo de catetos iguais a 1, mas um triângulo retângulo de catetos iguais a 2. Temos então a medida da hipotenusa igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 8. Aliás, é fácil de analisar. Se passarmos este 2 para o radicando, significa que vamos passar não 2, mas 2 elevado a 2. Ora, 2 elevado a 2, que é 4 vezes 2, vai dar 8. Isto é, 2 raiz quadrada de 2 é exatamente igual a raiz quadrada de 8, que foi o que nós fizemos aqui na segunda hipótese, construindo o triângulo retângulo de catetos iguais a 2. 0
Portanto, é um número real que coincide com a origem dos eixos. Menos raiz quadrada de 3 é um número irracional, cuja medida pode ser calculada construindo o triângulo retângulo com catetos igual a raiz quadrada de 2 e uma unidade. É evidente que falta aqui a construção do triângulo retângulo que nos permite posicionar corretamente raiz quadrada de 2 na reta numérica. É um triângulo retângulo de catetos iguais a 1. Teríamos que construir primeiro um triângulo retângulo de catetos iguais a 1. Fazíamos a transposição da medida da hipotenusa para a reta numérica, iria calhar aqui, e depois construiríamos então o triângulo retângulo de catetos iguais a raiz quadrada de 2 e 1, e iremos obter então raiz quadrada de 3. Como nós queremos menos raiz quadrada de 3, significa que a transposição da medida tem que ser feita para a parte negativa da reta numérica, estando localizada aqui neste ponto. Finalmente temos 0,6. 0,6 é um número decimal que coincide exatamente com a medida de escala nesta posição. Significa que o segmento que vai desde a origem dos eixos à extremidade, a este ponto, tem uma medida de 0,6 unidades de comprimento.